Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Se você gosta de marcar ou de grifar algumas coisas, você pode focar no verso 3 e no verso 8, mas a construção do 1 ao 10 é muito importante para a gente, tá? Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, abra ou acesse. Se você não tem, fique à vontade, leia com a gente aqui a partir da nossa tela. Todos achamos? Sim? 1 Tessalonicenses, então, capítulo 1, do verso 1 até o verso 10, diz assim para nós. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de Deus, nosso Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Portanto, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nesse momento, Pai, que o Senhor nos ajude, nos direcione e nos ajude a nos encontrar e aquilo que o Senhor tem para nós, à medida em que refletimos e pensamos sobre igreja. Pai, nós somos igreja porque o Senhor nos alcançou, porque a Tua graça foi eficaz e viva nas nossas vidas e agora a nossa nova vida nos traz a comunidade que é do Senhor, Pai. Por isso que o Senhor nos encontre dispostos e abertos a ouvir a Tua palavra e de igual forma sermos transformados e direcionados por ela. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, certamente você já ouviu alguém falando que tem uma boa igreja. Ele é de uma boa igreja, ou está procurando uma boa igreja, ou você olha para a nossa igreja e considera que a nossa igreja é uma boa igreja, né? Geralmente a gente encontra muito disso aqui no nosso meio, de pessoas que vêm de outros lugares, que mudam de endereço e que acabam vindo para cá, e que vêm para a nossa igreja até com uma certa dor no coração, porque eles olham para trás e reconhecem que tiveram que deixar uma comunidade que era uma ótima igreja, era uma boa igreja para se fazer parte. E assim, a gente vai vivendo essa dinâmica da igreja. Alguns passam por aqui, mas depois encontram outras igrejas e geralmente eles mandam mensagem dizendo: pastor, nós escolhemos ficar em uma outra comunidade, mas também é uma boa igreja, não se preocupe, está tudo bem. E obviamente existem muitas boas igrejas, mas a pergunta para a gente essa noite é: o que é que nós queremos dizer com uma igreja que é uma igreja boa? O que define uma igreja como sendo uma boa igreja, uma boa comunidade de Jesus, um lugar bom para nós vivermos essa vida e essa comunidade que Deus tem proposto para a gente? Que todo mundo quer fazer parte de uma igreja boa, isso é óbvio. Concordam comigo? Todos nós queremos fazer parte de uma boa igreja. Mas o que é que faz de uma igreja uma boa igreja? Talvez essa seja a razão principal que nos deva motivar, procurar uma igreja e dizer que essa igreja é boa. No tempo que eu trabalhei na construtora e enquanto estagiário, tudo aquilo que não queriam fazer, quem tinha que fazer era eu, né? E eu fazia da melhor forma para um bom estagiário que quer ser efetivado de alguma forma. A gente passou por uma auditoria muito grande na empresa,
porque a construtora foi citada naquele famoso caso da Odebrecht e tudo mais, você se lembra. E um dia, de repente, a gente estava lá trabalhando e chegaram fiscais da Receita Federal e Polícia Civil, aquela coisa toda, e a gente precisou dar algumas explicações. E na empresa a gente tinha uma planilha que todo mundo chamava ela de infinita, né? Alguém chegava e dizia, procura alguma coisa na infinita, porque tinham mais de 10 anos de registros que estavam organizados para serem encontrados naquela planilha. E aí, os fiscais pedindo lá as nossas notas, os documentos, os históricos, e tinha que ir lá para a tal da infinita procurar. E meu chefe anotou tudo num papelzinho e deu na minha mão e falou, vai lá e encontra esses documentos, depois você me traz. Fui eu lá procurar, abri o computador, e meus irmãos, eram tantas linhas, e tantas cédulas, e tantas mesclas de linhas e de não sei o quê, que eu ficava horas perdendo tempo, ou melhor, trabalhando, investindo tempo, trabalhando, procurando aquele negócio na tal da planilha. Até o dia que eu resolvi imprimir para facilitar a minha vida. E aí deram mais de 40 páginas de coisa impressa. E eu não entendia muito de computador, saía metade da planilha numa folha, metade na outra, aquela confusão toda, e eu ficava lá toda vez que eu tinha que ir procurar alguma coisa na planilha infinita, eu já ia morrendo de raiva, porque eu não queria mexer naquele negócio lá. E aí um dia, como eu demorava bastante para procurar encontrar as coisas, meu chefe decidiu ir comigo. E ele sentou do meu lado e falou, procura tal coisa aí. Aí fui lá eu pôr a cara na tela e ficar com o dedo em cima da linha para procurar e tal. E ele falou assim, Gui, peraí, deixa eu te explicar um negócio. Você já ouviu falar no filtro? Não sabia do que se tratava. E em 3 cliques aquele cidadão resolveu minha vida. A vontade era dar um abraço e um beijo na testa dele do que ele fez lá. Porque o trabalho que eu demorava 30 minutos para fazer, agora em 2 minutos estava resolvido. Era só encontrar o filtro certo, que ele já me leva para o lugar certo, para a informação certa e vida resolvida. Eu passei umas 3 semanas me perguntando por que ninguém salvou a maldita planilha com filtro salvo para facilitar a vida dos outros. Mas, enfim, encontrar o filtro com as suas programações, as suas especificações e principalmente colocando os critérios específicos, abriu um novo mundo na minha cabeça que facilitou de eu entender muita coisa. E eu desconfio que na nossa vida de igreja, na dinâmica que a gente vive, e procurando ser uma boa igreja, o que vai nos ajudar a encontrar a resposta para se nós somos ou não parte de uma boa igreja, ou se nós individualmente somos uma parte boa, ou nem tanto, de uma igreja que pode ser boa, só vai ser respondida à medida em que nós estabelecemos os filtros com aquilo que realmente importa para a gente encontrar uma igreja. Na maioria das vezes, o que atrapalha um pouquinho é que nós trocamos os filtros que são básicos, basilares, para a gente entender uma boa igreja, por questões que são absolutamente secundárias. E eu desconfio, inclusive, que parte do nosso problema da cristandade brasileira hoje não é falta de acesso à teologia, porque isso tem no YouTube, tem em qualquer canto que você procurar, você vai encontrar teologia e boa teologia à sua disposição. O problema não é conhecer bons autores e bons livros, porque é só você procurar uma referência que vai te indicar outras referências. E você encontra e-book por R$3 em mês de promoção. Mês da Reforma Protestante eu já comprei livros bem caros, por 99 centavos na Amazon, para usar no Kindle. Então, acesso à informação, à teologia, a bons livros, a Bíblia, nós temos de monte. O problema nosso não é esse. O problema é a inversão daquilo que é secundário, se tornando uma coisa básica para a gente, inclusive, tomar uma decisão importante de ser ou não de uma igreja. E então, a gente vai passar algum tempo achando que há uma boa igreja que, de fato, em algum aspecto pode ser bom, menos nos critérios e nos filtros que a Bíblia coloca para a gente. Por exemplo, se você vê uma igreja com aquele louvor que é impecável, que o baixista não erra uma nota durante a música, e que você tem aquela letra dinâmica, né, num telão de LED que é impossível de não ver, e à medida então que a letra vai passando, o fundo vai mudando de acordo com o que a letra está dizendo.
Eu fui uma vez numa igreja nas minhas férias, que foi a coisa mais linda do mundo. Estava falando sobre caminho, do nada o fundo da tela se transformava numa avenida, assim. Aí falava sobre passar no monte e mudava para a imagem do monte colocado no fundo. Coisa mais linda do mundo. Extremamente importante para os nossos dias, mas não é o básico do que se espera de uma igreja. Uma outra coisa secundária, que também às vezes é vista ou tida, principalmente no nosso tempo, como sendo praticamente básica, é o nível de visibilidade que aquela igreja tem. São os seus seguidores, é quantos seguidores o seu pastor tem, quantos likes as suas publicações dão, e como é que você vai se sair vendo lá, postando alguma coisa naquela igreja, e quantas pessoas vão interagir só porque você está lá. E visibilidade não é um problema em si mesmo. O problema é a visibilidade ser o básico para uma decisão importante, que não está necessariamente fundamentado nos filtros e nos critérios bíblicos do que compõe uma boa igreja. Na maioria das vezes, a gente que ainda não é tão grande, não é tão visível e não tem tanta tecnologia assim, a gente tende a olhar para as questões secundárias e dizer que elas não são tão boas, tão santas, tão bíblicas ou tão necessárias assim, né? Mas, gente, vamos ser sinceros aqui. Você não gostaria, não, que a nossa igreja pegasse de um lado ao outro do quarteirão com 1000 pessoas aqui por domingo, servindo, trabalhando e ajudando? Você não ia gostar de um negócio assim? Você não ia gostar da gente pegar um grupo de 300, 400, 500 irmãos e dizer assim, ó, não tem uma igreja em tal bairro, vamos começar uma igreja junto lá? Não seria legal? Não seria bom você ter a ponta da tecnologia à sua disposição aqui na nossa igreja? Não seria bom? O problema é o papo do ciúme de vez em quando, né? Para dizer, ó, aquela igreja não presta não. Vocês viram lá a luz que eles usam? A tela que eles têm? O nome disso é ciúme bobo, até um tanto quanto infantil. Porque aquilo que é secundário não é desprezível, ou não deve ser desprezado. A gente pode procurar, e prova do que a gente está fazendo juntos como igreja, é ir avançando na nossa estética. É importante, precisamos disso. Mas essas coisas secundárias precisam se tornar e permanecer secundárias. O básico do que compõe ou do que faz uma igreja ser uma boa igreja são os filtros, os critérios e as especificações que a Bíblia traz para a gente do que é ser uma boa igreja. E eu desconfio que se a gente pudesse sentar na mesa com os apóstolos hoje e perguntar para eles, à medida em que vocês plantaram as igrejas e que aquilo foi crescendo e o movimento foi se tornando ainda maior, e pessoas chegando, transformações acontecendo, qual foi uma igreja que vocês olham para ela e dizem, e poderiam dizer que essa aqui é uma igreja boa? E eu fiquei viajando, imaginando eu na mesa com o apóstolo Paulo, tomando um café, falando, e aí, Paulão, fala para mim, me dá uma boa igreja aqui que a gente pode se inspirar e tal. E eu fui ler os textos a partir de Atos, das plantações das igrejas e os seus desdobramentos depois. E eu tenho certeza absoluta que a primeira igreja que Paulo falaria para a gente é a igreja de Tessalônica, dessa carta que a gente leu. Se você olha lá em Atos, a partir do capítulo 17, você percebe Paulo nas suas viagens, passando por Tessalônica. Ele não fica muito tempo, ele é obrigado a sair por conta de uma perseguição que chegou até aquele lugar. E, inclusive, nessa carta, nós lemos em outros momentos, Paulo vai insistir em dizer que gostaria de ter passado mais tempo com esses irmãos. E se você está habituado a ler as cartas às igrejas, você sabe bem que existem questões que são praticamente iguais a princípio de saudação, aquele enunciado bonito que os apóstolos e que Paulo, na sua grande maioria, colocava no começo da carta às igrejas. E você sabe bem que geralmente já começava uma introdução tratando de algum problema que motivou a escrita daquela carta. Não são em todas as cartas, senão 1ª e 2ª Tessalonicenses, que Paulo começa a sua carta logo de saída com uma linda declaração de felicidade, de amor e de ação de graças, como ele mesmo diz, como é aqui na primeira carta aos Tessalonicenses. Inclusive, uma pequena curiosidade exegética. Se você olha em todas as outras cartas, Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Roma, à igreja em Corinto. É só em Tessalonicenses que ele não vai vincular a igreja à sua cidade necessariamente.
mas ele vai dizer que está escrevendo à igreja dos Tessalonicenses. E isso pode não parecer muita coisa, mas dentro de um comparativo, faz a gente entender que havia sim um certo carinho, uma certa proximidade, além de algumas outras, de Paulo com esses irmãos que ficaram lá em Tessalônica. Então Paulo certamente diria, olhem para essa igreja, porque essa igreja tem algumas lições para ensinar, e principalmente nos ajudam a nos inspirarmos em um mês tão importante para a gente. Há algumas características daquilo que nós queremos querendo ser uma boa igreja. Vamos ver juntos? Estou partindo do princípio que nós queremos ser uma boa igreja. Estou certo ou não? Sim. Ok. Então, uma boa igreja tem algumas marcas específicas, assim como essa igreja tem e nos ensina. Então, nós entendemos que uma boa igreja tem, em primeiro lugar, serviço ao Senhor. Vamos juntos? Uma boa igreja tem serviço ao Senhor. Se você olhar o verso 3 comigo, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos ver daqui a pouco alguns momentos da carta. O verso 3 tem algumas características nele mesmo que já nos ajudam. E Paulo então vai dizer, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, e em primeiro lugar, trabalho que resulta da fé. Não existe a possibilidade de nós sermos uma igreja se uma igreja não trabalhar. Não existe uma boa igreja se uma igreja que trabalha não estiver reunida em algum lugar específico. E aí a pergunta que se levanta para a gente, obviamente, é: que trabalho é esse que Paulo está querendo dizer? Porque, naturalmente, você falar em trabalho, você vincula as suas demandas que você vai ter, provavelmente, de amanhã até sexta, ou de amanhã até sábado, ou da função que você já exerceu antes. Então, pensar que uma boa igreja, um grupo de discípulos que trabalham durante a sua semana para se manter, sobreviver e se sustentar, é bom, né? Que a gente precisa trabalhar, e é bom que você trabalhe. Inclusive, Paulo vai exortar nessa mesma carta que aqueles crentes meio... Eu aprendi, talvez isso ajude você, uma nova forma de dizer que alguém é meio vagabundo. Tinham ali irmãos não tão afeitos ao labor. Bonito, né? Bonito. Não afeito ao labor. Talvez isso te ajude para você mudar seu vocabulário em alguns momentos, né? Mas esses irmãos que não eram tão afeitos ao labor, viviam numa certa dificuldade de compreensão, principalmente a respeito das últimas coisas. Tanto é que 1 Tessalonicenses é onde Paulo escreve mais a respeito do fim dos tempos e de como é que a coisa vai proceder. Haviam irmãos nessa igreja que viviam com a boa expectativa da volta de Jesus e resolveram sentar na cadeira e ficar esperando aquilo que ia acontecer. Mas, à medida em que você fica sentado sem muita afeição àquilo que é laboral a você, você vai precisar continuar comendo, almoçando, jantando, tomando seu café, tendo as suas necessidades supridas. E essas pessoas, historicamente, recorriam à igreja para dizer assim, ó, nós somos aqui o grupo, nós somos a comunidade, então sustentem a mim e a minha família enquanto esperamos a volta de Jesus. E a esses que Paulo vai dizer, se não trabalha, também não coma. Se não ajuda, também não vai ter resultado nenhum no fim da divisão de todas as coisas. Mas ainda assim, não é esse tipo de trabalho que Paulo está se referindo. Essa ideia do trabalho é aquilo que hoje nós chamaríamos de serviço. Uma boa igreja é uma igreja composta de servos, de pessoas que se empenham em servir a Deus e também em servir uns aos outros. O que interessava é que essa igreja fosse viva, ativa, sendo retroalimentada a partir da ação e da contribuição, da colaboração de um pouquinho de cada um, à medida em que aquilo que faz Paulo, o maior plantador de igrejas do seu tempo, um dos maiores teólogos do primeiro século em geral, olhar e dizer, vocês são uma igreja modelo, porque aquilo que vocês já têm feito é um bom trabalho, com uma boa motivação. Então,
a gente percebe que, inclusive, diferente de outras cartas, Paulo não está preocupado em diferenciar quais são os níveis de serviço. Ele não está dizendo que vocês são uma boa igreja, uma igreja modelo, uma igreja exemplar, porque vocês têm líderes que lideram bem, vocês têm pastores que pregam muito bem, vocês têm professores que estão ensinando, vocês têm irmãos que ajudam aí com a sua organização de alguma forma. Mas Paulo está juntando tudo aquilo para um esforço só, que é aquilo que interessa quando nós servimos ao nosso Deus, que é um trabalho, um serviço, uma ação direta, um gasto, um empenho ou um investimento de energia em servir a Deus e servir a igreja por conta de uma motivação que é essencial. O trabalho não é um trabalho porque alguém decidiu chegar na igreja e trabalhar. Inclusive, para o nosso tempo e para a nossa natureza, tudo que a gente busca num fim de semana é não ter que trabalhar, assim como a gente já trabalhou a semana inteira. O que a gente quer é chegar na igreja com tranquilidade, vir, sentar, ver aqui o que vai acontecer, canta junto. Se Deus tocar meu coração, eu contribuo aqui um pouquinho financeiramente e tal, e beleza, um abraço para quem fica até domingo que vem, se eu não tiver nada melhor para fazer. Se a gente for guiado a partir daquilo que a gente simplesmente quer por vontade própria, o trabalho não é uma coisa dela. O serviço, o voluntariado, não é necessariamente uma das coisas que a gente busca naturalmente. Mas aquilo que motiva essa igreja e que Paulo faz questão de colocar como sendo uma condição, é um trabalho que é um trabalho resultante da... Está no seu texto, olha aí comigo. Trabalho que resulta da fé. A única motivação que existia para essa igreja, inclusive para a gente, é olhar para Cristo Jesus e crer nele como sendo o Salvador das nossas vidas, aquele que se entregou no nosso lugar, aquele a quem nós rendemos a nossa vida. E uma vez que nós cremos como cremos em Cristo Jesus, em Deus, no Santo Espírito do Senhor, e agora, motivados por essa fé, a gente então volta para a comunidade para servir a comunidade. Porque eu creio no Cristo Jesus, que deu sua vida, que me serviu com o seu sacrifício, e que o texto bíblico faz questão de dizer para a gente com todas as letras: Cristo Jesus, o Filho do homem, não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dando a sua vida em favor de muitas outras pessoas. Porque eu creio e vivi a transformação, esse ambiente que de alguma forma me faz gerar um trabalho, um gasto de energia, algum tipo de labor, não é algo que eu preciso fugir, mas é algo que eu preciso participar. Não é um trabalho que vai me consumir e eu não vejo a hora do culto acabar, ou de alguma atividade acabar para eu poder desvincular do que eu estava fazendo. Mas é um tipo de serviço que, à medida em que servimos, motivados pela nossa fé, nós servimos com alegria e com vontade de servir mais um pouquinho ainda depois. E, meus irmãos, esses pontos que a gente trata, na verdade, como sendo corriqueiros da nossa vida como igreja, eles são extremamente importantes, meus irmãos. Olhar para alguém que decide trabalhar, que decide investir tempo, que decide gastar energia fazendo aquilo que Deus espera, numa sociedade extremamente consumista e autocentrada como é a nossa, é praticamente um milagre de Deus. É um milagre de Deus. E é por isso que nós servimos e que nós motivamos todos vocês a servirem com excelência, a servirem com alegria, a servirem com gratidão. Porque a última coisa que você vai estar fazendo é me servir aqui. Você vai estar servindo a Deus, servindo aos seus irmãos. E um sinal de uma boa igreja é uma igreja que serve ao seu Senhor, motivados pela fé. E então, no tempo dessa carta dos Tessalonicenses, e no primeiro século como um todo, surgia uma pequena dificuldade, digamos assim, quando se tratava sobre o trabalho, ou então, dependendo da sua versão, a palavra que apareça ali são obras. E o que é que Paulo está trazendo e, na verdade, elogiando esses irmãos pela diferença aqui? É porque justamente aqueles que se convertiam vindo do judaísmo, eles ainda carregavam consigo algumas marcas referentes à lei.
A carta aos Gálatas, por exemplo, é uma carta totalmente voltada a ajustar esse ponto na vida dos irmãos que estavam naquela região e nas igrejas daquela região. Então olhava-se para a lei de Moisés e para aquele monte de coisa que foi incluído depois de Moisés, e então o serviço, as boas obras eram feitas para tentar suprir aqueles pequenos detalhes que a lei colocava. E, em última análise, à medida em que eu sirvo e obedeço à lei, eu estou, de alguma forma, querendo contribuir para que eu seja justificado diante de Deus. O contraste que existe é que, uma vez que Cristo Jesus veio ao mundo, ensinou, morreu, ressuscitou, começou o movimento das igrejas, e então, agora a nova aliança é estabelecida na vida do povo de Deus, a motivação muda. E se você se lembra da maior tensão sobre servir e sobre uma fé viva no Novo Testamento, a gente tem algumas relações entre Paulo e Tiago, que no primeiro tempo da Reforma Protestante, por exemplo, foi um dos pontos de mais divisão e discussão. Porque Tiago vai dizer para nós, no capítulo 2, verso 17, que a fé, se não for acompanhada de obras, ela é uma fé morta. E então, alguns tendiam a procurar justificação a partir daquilo que estavam fazendo. Mas tanto essa igreja que Paulo faz questão de dizer que o trabalho é motivado pela fé, junta das mãos para Tiago, sem ninguém se separar para nada, para dizer que o resultado do nosso serviço e do nosso trabalho pela fé é que nós cremos, nós exercemos alguma coisa, nós servimos, nós trabalhamos porque nós cremos, e a partir desse momento a nossa fé se torna uma fé genuinamente viva, boa, porque é uma igreja que é motivada pela fé, uma igreja que vive a sua fé de forma simples e ao mesmo tempo profunda. É uma igreja que não abre mão de servir ao seu Senhor. E aí, quando você olha agora para o contexto de comunidade, olha para você mesmo, como é que está a sua vida de serviço, meu irmão, ao nosso Deus? E mais uma vez, a última coisa que você vai fazer aqui é me servir. A última delas. A não ser que você queira me levar um café de vez em quando, na EBD trazer um copinho de café para mim, você vai estar me servindo, eu te agradeço muito. Mas, além disso, tudo aquilo que a gente faz não é centrado em um pastor, em uma liderança. O que motiva, inclusive, eu estar aqui com vocês nesse momento, é saber com plena convicção, com a nossa fé no nível mais profundo possível, que nós estamos servindo ao nosso Deus enquanto estamos juntos. Serviço não é ou não precisa ser um peso, um problema. O serviço para nós é um privilégio, um prazer, e à medida em que todos nós damos as mãos para trabalharmos juntos, meus irmãos, fica leve para todo mundo. Fica gostoso de trabalhar junto. E esse é o plano de Deus para a sua igreja. Uma igreja que sirva ao Senhor, sirva com alegria, sirva leve, motivados pela nossa fé no nosso Deus. Amém, irmãos? Em segundo lugar, uma boa igreja tem também amor aos irmãos. Se disser que eu estou no velório, eu acredito, hein? Vamos de novo? Uma boa igreja tem amor aos irmãos. Na sequência do que Paulo está trabalhando, então, ele vai dizer desse trabalho motivado pela fé, mas ele vai agora trazer uma nova ideia, uma nova expressão também de trabalho. A continuidade do verso 3, se você quiser ver comigo, vai dizer o esforço motivado pelo amor. Um esforço motivado pelo amor. E, meus irmãos, por mais óbvio que pareça dizer, uma igreja onde os seus membros não têm condição de dedicar amor uns aos outros, perdeu um pouco, ou se não muito, da sua motivação em ser igreja. Porque apesar das diferenças que a gente tenha, apesar das nossas não concordâncias ou das coisas que teriam tudo para nos afastar uns dos outros, ainda assim aquilo que nos une é muito maior do que o que teria capacidade de nos separar. E uma vez que nós somos unidos e motivados por algo maior, além do que nós mesmos, nós não olhamos mais para o outro, para quem está perto da gente, apenas com o olhar de alguém que convive no mesmo espaço.
ou ainda com aquele olhar maldito utilitarista, de olhar para o outro e tentar ficar esperando o que é que o outro pode me oferecer. Não é uma relação de busca de benefício, não é uma relação de competição de quem é mais ou menos em alguma área, mas a relação que nos toma é uma relação que é absolutamente e ainda absurdamente amorosa uns com os outros. À medida em que compartilhamos a trajetória da vida, da fé e da expectativa do dia em que estaremos juntos para toda a eternidade, nós necessariamente precisamos dedicar amor uns aos outros. E a ideia do que Paulo está tratando, ela não é absurda de entender que esse amor é em relação aos outros, porque não só aqui nesse verso, nessa pequena frase, Paulo vai tratar sobre amor como sendo comunitário, mas o que nos ajuda a entender isso é o que Paulo trabalha em outros momentos da carta. Então, você estando com a sua Bíblia aberta ainda comigo, olha no capítulo 3, verso 12, 1 Tessalonicenses 3, verso 12. Paulo, na sequência daquilo que está trabalhando, depois de tratar então desse louvor a uma boa igreja que se fundou, ele vai falar sobre o ministério dele, a atuação e o que motivou ele a estar ali. Enfim, e chega no verso 3, no capítulo 3, verso 12, Paulo vai dizer que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. E no capítulo 4, olha aí comigo, por favor, capítulo 4, versos 9 e 10, ainda caminhando para o final, Paulo vai dizer, quanto ao amor fraternal, e só um detalhe, essa ideia de amor fraternal é um amor dedicado uns aos outros. É o amor, por exemplo, familiar. Esse amor de dedicar ternura àqueles que estão perto de você. Paulo vai dizer então, quanto ao amor fraternal, a esse amor uns com os outros, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Você não acha que essa era uma marca visível dessa igreja? Não. Para essa insistência, para esse volume de intensidade com que Paulo está tratando, o amor uns aos outros é, meus irmãos, um objetivo para que a gente alcance também. Dedicar amor, atenção, tempo, um tempo de qualidade mesmo uns com os outros, desenvolver relacionamentos, criar amizades, ser alguém prestativo, desde o ponto de vista mais prático que você encontre, até alguém que seja comprometido espiritualmente com o seu irmão, em orar, em caminhar junto, em dividir as dores e as alegrias. Tudo isso é um objetivo para uma boa igreja. Porque o contrário disso, meus irmãos, é qualquer coisa menos igreja. O contrário do amor é a indiferença. O contrário da prestatividade é também a indiferença. O oposto da amizade é também a indiferença. Pelo menos eu acho. Uma igreja que viva indiferente uns aos outros, meus irmãos, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. E talvez você imagine que a possibilidade de nós, ainda como sendo uma igreja por enquanto pequena, acontecer um momento ou episódios de indiferença uns com os outros é algo praticamente impossível de acontecer. Mas eu garanto a você que não. É muito capaz de você ser um daqueles que chegam depois que o culto começou e vai embora antes que o culto termine para evitar ter que ter qualquer tipo de contato com qualquer um. E a isso nós não chamamos de igreja. Isso é qualquer coisa menos um ambiente onde o povo de Deus está reunido para adorar o seu Deus. Você faz isso num shopping. Você faz isso num show que você for. Você faz isso num restaurante, num mercado. Onde você chegou e você saiu e você ali, nada é a mesma coisa. Igreja é o lugar, meus irmãos, onde as nossas vidas precisam se confundir uns com os outros.
Igreja é esse lugar onde as aflições são acolhidas, onde um abraço é entregue ao outro, onde o cuidado é manifesto uns com os outros. Eu tenho o grande privilégio de poder cuidar da maioria de vocês, pelo menos de todos aqueles que se abrem, e faço isso com o maior prazer da minha vida. Mas você também tem condição de dedicar amor e cuidado um ao outro. Você também tem condição de ser alguém com sabedoria do alto dedicada sobre você. E Tiago já deu spoiler para a gente. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que de forma livre e gratuita concede a todos que pedem. Você pode ser um bom conselheiro. Você pode ser um bom ouvinte. Você pode ser um bom parceiro de oração dos seus irmãos. É preciso quebrar essa ideia de que igreja é um grande show onde a gente vai ouvir uma música legal, alguém vai trazer uma mensagem motivacional, e aí eu saio daqui arrepiado, e se eu me arrepiei é porque Deus se fez presente, aí eu vou embora para viver o resto da minha semana. Meus irmãos, o movimento de culto, de celebração, nada mais é do que a nossa união, para juntos celebrarmos ao nosso Deus. Mas a igreja continua sendo a vida e a rotina, do momento quando nós estamos todos juntos, reunidos, compartilhando a vida. Sem isso, um culto pode ser um show. Sem isso, o culto pode ser só um lugar de algum tipo de atração. Mas o que faz da igreja é essa vida comunitária, esse amor que nós recebemos de Cristo Jesus. E ele transborda em nós, a ponto de alcançar e impactar diretamente quem está perto de mim. Isso é a marca de uma igreja saudável, de uma boa igreja. Indiferença não tem lugar no nosso meio, mas amor dedicado de maneira fiel, amorosa, uns aos outros. E isso sim é marca de uma boa igreja para nós. E aí Paulo vai dizer então que o amor, ele é a motivação de uma outra coisa. Você viu no seu texto. Na minha versão está dizendo o esforço. Em outras versões pode dizer alguma coisa ainda referente a trabalho. E o que Paulo está trazendo para a gente é que, de fato, essa igreja, por amar, demonstrar amor, ser capaz de viver essa profundidade do amor de Cristo Jesus em nós, é uma igreja que, motivada por isso, então, ela se esforça uns pelos outros. E a ideia aqui de esforço é, de fato, mais uma vez, a ideia de algo que tem a ver com serviço, com trabalho, com dedicação de energia. Em alguns momentos mais isolados, mas inclusive é a palavra traduzida por exaustão. Esse amor que nós temos nos motiva a dedicar tempo e energia para o outro, me levando de fato a me deixar exausto por estar cuidando e dedicando amor uns com os outros. Essa semana eu me encontrei com um amigo muito querido e ele não entendia muito bem essa dinâmica nossa de igreja, e ele começou a fazer um monte de perguntas. A gente ia se encontrar numa terça-feira, e foi bem a terça-feira que eu tive uma reunião com os professores da EBD. E aí eu falei que não podia, que tinha uma reunião e tal, e ele foi se interessando para entender o que era esse negócio de professor, de dar aula e tal, né? E aí eu falei, não, a gente tem domingos de manhã, um momento de estudo bíblico, e a gente sempre tem um professor guiando ali os processos e tal, e aí a gente se reuniu para direcionar algumas coisas, sonharmos juntos e tal. E aí ele falou, nossa, muito legal, mas quanto é que vocês pagam a hora-aula desses professores? Aí eu falei assim, não, a gente não paga a hora-aula não. Tal. Ele, não, então é um combo mensal, vocês pagam para eles? Eu falei, não, a gente não paga não. Eles são voluntários lá e tal. Falou, tá, eles são voluntários, entendi. Mas aí, sendo voluntários, eles recebem o quê? Aí eu falei, então, voluntariado, né? Já está meio ligado a isso aqui. Não tem um salário. O tipo de pagamento que a gente recebe é outro, né? Eu já aproveitei. Falei, quando você conhecer Jesus, você vai ver o que vale mais que dinheiro, né? E aí ele ficou assim, vamos ver, quem sabe e tal. Aí passou um tempinho, daqui a pouco ele veio e perguntou de novo. Falou, mas esses caras, eles não gastam tempo para preparar a aula? Eu falei, gastam. Eles vão precisar de um material, não vão? Eu falei, vão precisar. Eu falei, vocês não pagam nada? Eu falei, não.
não pagamos nada para esses professores, porque não entra na cabeça de quem não vive essa beleza da realidade do ser igreja, que existem pessoas que reconheçam que receberam do Senhor algum dom específico, como o dom de ensino, e que esses irmãos, por terem sido capacitados por Deus, vão sim gastar energia, vão gastar tempo, vão gastar recursos, vão dedicar tempo preparando slide, preparando material, lendo, simplesmente para abençoar outras pessoas por amor. E é isso que Paulo está querendo trazer para a gente. Não há um desvínculo do serviço. Nós servimos a Deus, motivados pela fé. Mas à medida em que servimos a Deus, motivados pela fé, por amor, nós também servimos e trabalhamos uns para os outros. E assim a vida segue naturalmente. É só nessa dinâmica de igreja e do reino de Deus que a gente aprende que servir vale muito mais do que receber dinheiro. É nessa realidade que a gente vê que o dinheiro não paga alguém que compreendeu uma nova dinâmica da sua vida com Deus. Meus irmãos, o dinheiro não paga uma transformação de vida real. Não tem nem como precificar um negócio desse. Nenhum dinheiro no mundo paga casamentos e famílias sendo restauradas. Nenhum dinheiro no mundo paga pessoas verdadeiramente arrependidas, querendo viver uma nova vida. Não tem como cobrar e não tem como pedir para receber, e nem se fosse, seria suficiente para viver essa realidade tão gostosa que o reino de Deus nos permite viver. Mas ao mesmo tempo em que dinheiro no mundo nenhum paga, não há palavras que possam explicar essa sensação de trabalho feito, essa sensação de participação, esse sentimento gostoso de poder chegar diante de Deus e falar: Deus, obrigado, porque o Senhor me usou como só uma ferramenta para alcançar a vida de alguém. E tudo isso, meus irmãos, é motivado pelo amor. É motivado pelo amor. Graças a Deus, a nossa igreja me mantém de forma integral. E isso para mim é uma bênção, é uma alegria gigantesca. Mas se a nossa igreja amanhã não puder mais me pagar, meus irmãos, eu vou continuar aqui do mesmo jeito. E eu só vou embora se vocês me mandarem embora. E vocês só vão mandar embora se houver motivo, e eu pretendo não dar motivo, então fica assim. Amém. Graças a Deus, né? Esses dias atrás eu recebi um convite para uma outra igreja e abri com os nossos irmãos que eu recebi esse convite. Falei: irmãos, eu recusei o convite para ficar com vocês. Se isso é bom para vocês ou não, eu já não sei. Para mim está sendo, e aí a gente vê o que acontece, né? Mas, no fim das contas, meus irmãos, não existe motivação maior para a gente do que esse amor inexplicável que nós dedicamos em serviço uns aos outros. E então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque senão a gente acha que essa história de amor uns para com os outros é só uma história utópica de um sonho bonito e poético para a gente. Mas essa é uma realidade que essa igreja viveu. Por que é que a gente não poderia viver? Se permita, se abra a viver essa realidade, meus irmãos. Se permita criar novos relacionamentos, a viver novos momentos com irmãos perto de você. Se permita se corrigir e ser corrigido também. É no relacionamento que você vai ver que você é meio miserável em algumas áreas que você nem imaginava que era. Mas você é. E não é, então eu não volto mais aqui. Não, nós somos adultos, irmãos. Corrija, toma vergonha, com todo amor e respeito. Muda o seu jeito, engula seu temperamento, como falamos semana passada. Deus tem muito mais para a gente do que a gente acha que é bom. E viver dedicando esforço em amor uns aos outros é algo sensacional. Uma boa igreja também tem um olhar para a eternidade. O tempo está avançando, eu vou correr aqui, tá? Você imagina que você repetiu comigo. Então, Paulo vai dizer do trabalho motivado pela fé, do esforço motivado pelo amor, e ele encerra essa tríade, então, como em outras cartas ele vai juntar fé, esperança e amor para a vida desses irmãos, então, para dizer que a esperança deles, ou então a perseverança que eles tinham, era proveniente da esperança em Jesus Cristo.
Aqui mesmo, no pedaço que nós lemos, Paulo reforça a ideia deles estarem e se manterem firmes mesmo em meio a uma perseguição. E o restante da carta vai relembrando tudo isso. E o pessoal de Tessalônica, ao contrário da maioria das igrejas, era uma igreja, se não completamente, mas uma boa porcentagem daqueles que eram gentios. Pessoas que não necessariamente tinham algum vínculo com o povo de Israel. E então eles viviam numa região diferente, uma realidade diferente, uma cultura diferente. E ainda que eles não estavam presos aos costumes e às tradições da religião da antiga aliança, ainda assim eles viviam num ambiente absolutamente plural na sua religiosidade. E então tinha santo para tudo que era lado. E foi nessa região mesmo que Paulo entra num lugar chamado Areópago, vê santo para todo lado, e tinha lá inclusive um deus falso, e na verdade um deus desconhecido, é o que o próprio texto vai dizer. Paulo repreende aquelas pessoas dizendo: vocês têm um altar até um deus que vocês nem conhecem, mas para não correr o risco de deixar de adorar o deus desconhecido, está lá. Se é desconhecido, resolve com aquele altar que está colocado ali. E então, essa pluralidade religiosa, essa idolatria a esses deuses místicos colocados lá, faziam com que a maioria das pessoas fossem devotas a qualquer outro tipo de Deus. E então, à medida em que esses irmãos se convertem a Jesus, eles mais uma vez sofrem a mesma dinâmica do que aqueles que vinham do judaísmo sofriam: perseguição para todo lado. A falta de amigos, aqueles que estavam perto que já não estão mais, aqueles lugares que eram acessados agora já não são mais, por conta da decisão de conversão dessas pessoas. E então, Paulo trabalha isso no restante da carta e nesse momento para dizer que a perseverança que esses irmãos tinham para se manterem firmes na sua fé, vivendo a realidade de uma boa igreja, era uma perseverança que era então mantida por conta da esperança. E meus irmãos, direto e sem muito rodeio, se nós perdemos como igreja o anseio e a expectativa pela eternidade, nós seremos a igreja mais apática que existe na face da terra. Se nós perdermos aquele sentimento gostoso de saber que um dia nós estaremos na eternidade com Cristo Jesus, e isso é muito maior do que o nosso trabalho, do que os nossos desafios, do que a formação que eu quero ter, do que os problemas que eu tenho hoje. Isso tudo me enche muito mais os olhos do que qualquer outra coisa. À medida em que essa direção toma o nosso coração, a nossa vida e a nossa dinâmica muda. Nós não seremos mais aqueles que são talvez meio lentos, meio apáticos, meio precisando de um empurrãozinho em todo o tempo para ser uma boa igreja. Mas nós seremos aqueles que caminham com perseverança, como Paulo está dizendo, porque nós sabemos bem para onde é que nós vamos. O interessante do Novo Testamento é que a maioria das vezes em que o tema perseguição é tratado, a pressuposição dos apóstolos ou de quem está trabalhando com eles ali, é de eles já esperarem serem mortos. Então sempre tem a questão da perseverança, um apelo à fidelidade, e essa esperança maior da eternidade sempre é trazida em tona, para dizer assim: olha, fique firme, persevere, se mantenha, pode ser que você morra, mas continua vivendo assim. Meus irmãos, a gente não faz ideia do que é viver essa realidade. A gente não faz ideia do que é ir embora daqui, desse culto hoje, com medo de ser morto por conta de algum radical de outra religião. A gente não faz ideia, no nosso contexto, do que é cultuar rapidinho, morrendo de medo, esperando alguém poder vir entrar e ameaçar a gente de alguma forma. A gente não faz ideia do que é isso. A igreja brasileira, a partir de cada um de nós aqui hoje juntos, meus irmãos, nós somos o povo que devia ser mais atuante na sua fé que tem na face da terra. Nós não estamos lutando contra o liberalismo teológico ou contra o ateísmo exacerbado da Europa. Nós não estamos lutando contra as ameaças de morte que o Oriente Médio luta hoje. Nós não estamos lutando com as pautas ideológicas tão fortes quanto os americanos e os irmãos canadenses vivem hoje. Nós não estamos sendo ameaçados por religiões também extremas que estão lá no sul e no norte da Ásia.
Nós não estamos brigando com problemas de magia e de coisas de ocultismo, como os irmãos africanos estão lutando. Eu acho que o nosso problema é a gente lutar contra a gente mesmo, e talvez essa seja a maior e mais difícil luta que a gente precisa enfrentar. À medida em que não existem elementos externos que estão nos ameaçando, o que nos ameaça é a gente mesmo. É o nosso próprio conforto, é a nossa própria idealização do que nós queremos, é o nosso próprio senso do certo ou do errado, é a nossa autovalorização, entendendo que eu vou a uma igreja e não é para servir nem para amar ninguém. Se alguém quiser que me sirva e que me ame, e se dê por satisfeito por conta disso. Nosso maior problema é com a gente mesmo. E por mais que eu não queira viver isso de jeito nenhum, e Deus sabe quando eu peço para não viver isso aqui, talvez uma boa perseguição para a gente aqui faria a gente olhar para a eternidade com um pouco mais de anseio do que apenas como um fim da linha que a gente vai chegar. A expectativa da eternidade para a gente, meus irmãos, é a expectativa mais latente que tem que ter no nosso coração. Porque, inclusive, ela pode começar hoje, pode começar amanhã, pode ser que nem tenha aniversário da igreja, a gente vai antes com Jesus, ou porque alguém fez a gente ir, ou porque ele levou, alguma coisa assim do tipo. A eternidade pode ser a qualquer momento, pode começar a qualquer hora. Por isso a nossa expectativa não é só esperando a morte que é inevitável à existência humana. Nossa expectativa na eternidade é viver o resto da eternidade, reunidos em uma grande igreja de um grande povo, na presença do Jesus que nos salvou, que nos libertou e que prometeu que vai voltar para buscar a gente. Por isso uma igreja boa é motivada pelo seu olhar para a eternidade. E por último, vá ao verso 8 comigo, por favor. Depois desses pontos específicos, Paulo então começa a falar dessa convicção. Paulo vai garantir, na verdade, ou então reconhecer que eles são de Deus, que Deus os escolheu pela vida que eles estão vivendo. E lá no verso 8, Paulo vai dizer: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Essa igreja que tinha, pelos estudos cronológicos, no máximo 3 anos de vida, já era uma igreja que nos seus 3 anos ajudou, ou pelo menos motivou, mais 2 igrejas a existirem no seu próprio tempo. E então eles não fizeram isso, de certa forma, porque foi um acidente, mas todo o que a carta diz para a gente, a sua construção toda, é de que foi um trabalho intencional desses irmãos. O cuidado, a vida deles foi tão profunda naquilo que eles viviam com Deus, uma boa igreja de forma tão firme, tão forte, que eles então conquistaram, a partir da sua pregação e da sua vida, irmãos de outros lugares. Eu acho que não seria exagero nenhum a gente dizer que essa igreja, apesar de jovem, de enfrentar problemas e de ter dúvidas, era uma igreja que também tinha um certo DNA missionário. E por que não entender que essa igreja entendeu que a sua composição não é só de pessoas que estão naquele lugar, mas é uma composição de discípulos de Jesus. Todo discípulo de Jesus tem uma missão. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Você lembra bem? Lembram? Dá para ir de cabeça? Sim, não, talvez. Talvez? Ok. Isso. Ide por todo mundo e... Essa coisa legal de cada um saber uma versão diferente é esse bolo aqui, né, que Deus entende que se trata. Mas a nossa missão principal é fazer outros discípulos de todas as nações, por onde Deus os mandar, batizando-os como uma ordenança e também ensinando a essas pessoas. Uma vez que todo discípulo tem uma missão específica, por que é que o grupo, a reunião dos discípulos, a igreja estabelecida, teria uma missão diferente dessa? Por isso, uma boa igreja tem um testemunho vivo. E, meus irmãos, propositalmente o que Paulo nos ensina e nos explica com essa carta é que esses irmãos pregavam,
pregavam a palavra de Deus, ensinavam a outras pessoas, mas a sua vida era uma transmissão daquilo que eles estavam pregando. A sua vida e os elogios que Paulo está fazendo não é à toa, é porque de fato eles viviam assim. E na maioria das vezes nós queremos dividir a nossa vida entre ou alguém que conhece muito, mas não vive tanto, ou alguém que vive muito, mas não conhece tanto. É aquele misto ainda que e conhecemos o que é ter uma vida santa. À medida em que conhecer, obrigatoriamente precisa nos levar a algum fim. Conhecer por conhecer não produz muita coisa, mas à medida em que nós conhecemos, agora então nós vivemos e passamos a ter esse nosso testemunho vivo, para que a gente possa conquistar o coração de outras pessoas também, a partir da forma como nós vivemos. E meus irmãos, pense comigo, se você precisasse enumerar agora aí, ou elencar todos os exemplos de uma boa fé cristã vivida, quantos você teria na sua mão aí? Imagina, você vai contar com os seus dedos aí, pessoas que vocês olhem, igrejas que vocês olhem e digam, essa igreja é uma boa igreja, é uma igreja composta por bons discípulos de Jesus, é uma igreja saudável, essa pessoa, esse pastor, esse irmão, esses são crentes de verdade, eu ponho a mão no fogo por conta deles. Você consegue encher uma mão contando? Não? 2 mãos seria meio impossível? É difícil? É mais difícil, né? Agora tente pensar aí o oposto disso. Quantas igrejas vocês conhecem que são igrejas que estão longe de ser boas igrejas? Quantos pastores vocês conhecem que estão longe de serem pastores bíblicos? Quantos irmãos vocês conhecem que vocês têm certeza absoluta que aquilo lá, aquela miséria não é crente de jeito nenhum? Dá para encher uma mão? Dá? Dá para encher 2 mãos? Precisa pôr o pé junto para contar? Meus irmãos, o impacto de um testemunho na vida de alguém não é só coisa séria, como é essencial para a nossa vida cristã. Talvez você tenha pensado 1 ou 2 ou no máximo 3 pessoas como um bom exemplo de um bom cristão, ou 1 ou 2 ou 3 igrejas como boas igrejas, e passe o tempo que for, você não vai esquecer dessas pessoas. Ao mesmo tempo em que os exemplos ruins, também você vai lembrar várias vezes deles. A questão é, você como sendo parte da igreja, e nós reunidos como igreja também, a gente quer fazer parte do time lembrado por ser uma boa igreja e bons discípulos de Jesus, ou a gente quer ser lembrado por ser aqueles mais ou menos no meio da história toda. Ninguém sai de casa, nenhuma igreja é fundada ou é desenvolvida pensando, vamos ser uma péssima igreja. Provavelmente, nenhum pastor levanta de manhã para dizer, a partir de agora eu vou ser ríspido, eu vou humilhar pessoas, eu vou tratar pessoas como funcionários e eu vou falar um monte de bobagem que vier na minha cabeça. Eu queria dizer impossível, mas eu digo, provavelmente isso não aconteça. O problema são os desvios no meio do caminho, meu irmão. E se a gente se mantém firme no lugar certo, vivendo com bom testemunho, cheios de esperança no nosso coração, amando uns aos outros e servindo ao Senhor com alegria, a gente também não vai sair desse caminho. E a gente vai conseguir construir uma igreja saudável, que glorifica a Deus. E assim como Paulo diz lá na carta aos Filipenses, nós vamos viver de maneira digna da nossa salvação em Cristo Jesus. E com certeza é isso que Ele espera de nós.
como discípulos, como indivíduos e como igreja como um todo, sendo parte, construindo essa beleza que é a igreja de Cristo Jesus. E por último, a gente não tem condição de simplesmente olhar para a gente e dizer que nós somos uma boa igreja. Eu diria que de 0 a 10, para nós sermos uma igreja, a gente está batendo 9, para sermos uma boa igreja. Estamos batendo um 9 ali, não estamos não? Ou é um preciosismo meu? Estamos chegando ali, 9 não. 9,5, estamos caminhando bem, graças a Deus. Mas ainda, meus irmãos, que a gente olhe para isso, a própria dinâmica do texto, do que Paulo está atribuindo e das outras igrejas que nós vemos a partir de Atos sendo desenvolvidas, é a ideia de que o título de uma boa igreja não vale muita coisa quando é atribuída pela sua própria igreja local. Eu posso muito bem dizer que a nossa igreja é uma ótima igreja. E é a palavra de um pastor da igreja, de um membro da igreja, de um líder da igreja. Agora, a dinâmica que muda tudo a partir de todas essas características colocadas e vividas entre nós e a partir de nós, é que nós seremos reconhecidos como uma boa igreja. E isso é o que nós procuramos. Tem tanta coisa ruim espalhada por aí, minha gente, que só de ser bom a gente não precisa fazer muita coisa, não. E à medida em que nós nos tornamos uma boa igreja, a gente também não tem razão nenhuma para se orgulhar a partir disso. O que a gente precisa é redobrar nossa vigilância, para entender que nós não estamos fazendo nada além daquilo que Deus espera de nós. E à medida que caminhamos assim, Ele nos abençoa, Ele derrama graça sobre nós, para que nós possamos um dia, quando chegarmos na eternidade, sermos, quem sabe, talvez também reconhecidos como uma boa igreja. A Bíblia não fala sobre isso, não relata nada sobre, mas já imaginou? Um negócio assim meio... Não se ofenda comigo, não. Eu estou procurando uma outra palavra para falar meio desfile de carnaval. Como é que poderia ser isso, né? Não sei, mas imagina aí Jesus dizendo lá, PIB Vila Guilhermina, nota 10, e a gente vai passando lá pela eternidade, né? Uma boa igreja que gosta desse tipo. A Bíblia não fala sobre, quem sabe exista, não sei, algum tipo de coisa assim. Mas uma vez em que formos reconhecidos como uma boa igreja, é porque nós estamos nos caminhos do Senhor, e é esse caminho que nós queremos traçar, e é assim que nós queremos glorificar o nosso Deus. Amém, irmãos? E você tem a condição, tempo, vontade de colocar a sua própria vida diante do espelho e encontrar, ou então pedir ao Senhor que ajude com que essas características sejam presentes em você, mas também em nós como igreja. Todos pecamos, todos falhamos, ninguém vai ser 100%, mas um pouquinho melhor em alguma coisa a gente pode ser, para construir uma igreja que glorifica o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos ser uma boa igreja? Amém. Que Deus nos abençoe para isso. Vamos orar? Se você puder, fique de pé. Vamos colocar a nossa vida e a nossa igreja também diante do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pelos confrontos que ela traz ao nosso coração, mas principalmente porque ela nos direciona, Pai. Nós te agradecemos por saber que lá em Tessalônica, há tanto tempo atrás, houve uma igreja que viveu e que tem tantas coisas boas como essa igreja que nós vimos. E que o Senhor nos ajude a olhar para esses irmãos e sendo capacitados pelo Senhor e pela ação do Teu Santo Espírito em nós, possamos também ser parecidos com esses irmãos, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos também vistos como uma igreja boa, como uma igreja que carrega consigo características tão importantes e essenciais para o nosso tempo de hoje, Pai. Que nós possamos ser nada mais, nada menos do que miniaturas, cópias do Senhor, para impactar o nosso bairro, a nossa cidade, nossa família, amigos, e onde o Senhor nos levar, Pai. Nos usa, nos capacita, nos corrige, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos da Tua ação sobre nós. E pedimos que ela seja presente e manifesta no meio da nossa igreja, Pai. Que ao completarmos esses 68 anos de história e de vida, que o Senhor não nos faça de alguma forma, ou não nos permita, na verdade, descansarmos sobre a história de 68 anos de lutas, desafios e vitórias aqui, Pai. Mas que o Senhor nos ajude e nos impulsione para vivermos o novo do Senhor para cada um de nós, aqui nessa igreja, nessa comunidade, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor cuide da nossa semana, das nossas questões próprias, dos anseios do nosso coração,
que o Senhor derrame paz sobre cada um de nós, graça, e que essa semana seja cuidada, guiada e direcionada pelo Senhor, Pai. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, a consolação e a comunhão do Teu Santo Espírito recaia sobre nós mais uma vez, até que o Senhor volte para nos buscar. Em nome de Jesus que oramos, amém, amém. Meus irmãos, antes de ir embora, eu quero pedir que, lá na porta, geralmente eu vou lá dar um abraço em vocês e tudo mais, mas hoje de manhã nós recebemos alguns irmãos como sendo novos membros aqui da nossa igreja. Glória a Deus por isso, né? E foi um momento muito bom, muito gostoso, e em até 3 meses nós vamos ter de novo. Prepara o seu coração. Lembra aquela nossa oração pedindo, Senhor, em 3 anos nos permita chegar até 200 pessoas e tal? Talvez esteja acontecendo. Então, nós recebemos hoje de manhã o irmão Isaías e a irmã Marta, oficialmente como membros da nossa igreja, a Rafa e o Mauro, o Vitor e a Bela, o Gabriel e a Karen, que está lá com o Bernardão. Então, de forma assim, bem a provocar algum nível de desconforto, vergonha e tal, eu vou pedir que vocês, irmãos, fiquem ali na porta e recebam um abraço da sua nova igreja, tá bom? E cada um, espere eles chegarem lá, depois você passa, dá um abraço neles, dê as boas-vindas oficialmente, e vamos ser uma boa igreja juntos. Amém? Sábado, tamo junto. Ei. Quando começa assim, muito bem. Deus abençoe, meus irmãos, uma semana de bênção sobre vocês, em nome de Jesus. Vamos lá, fica lá. Vitão, você não é envergonhado, Vitão.